A posição do primeiro oficial de Star Trek foi ocupada por alguns dos melhores e mais brilhantes integrantes da ilustre história da Frota Estelar. Mas qual foi o maior de todos eles? Servindo em uma série de funções a bordo de uma nave estelar, o cargo do primeiro oficial era geralmente ocupado por um oficial promissor e era o último grande obstáculo antes da capitania. Estendendo-se desde os primeiros dias da franquia, o braço direito do capitão ajudava na tomada de decisões da nave e geralmente era um contrapeso ao estilo do comando do capitão. Não importa a geração de Star Trek e o universo em que ela está, o primeiro oficial sempre será de grande importância para uma nave da Frota Estelar. Eu sou Marcelo Escudeiro e você está no canal Estrada do Nerd. E hoje eu vou apresentar uma lista de vários primeiros oficiais que marcaram a história de Star Trek, desde os mais famosos e também os novos comandantes que surgiram recentemente. Mas antes de começar, não esqueça de deixar aquele like maroto, também compartilhar o vídeo e também acionar o sininho para receber novas notificações. Então, bora pro vídeo! A estrutura de comando da Frota Estelar foi modelada a partir da hierarquia militar clássica dos Estados Unidos. E a maior parte dos primeiros oficiais eram membros da tripulação de alto escalão, como comandantes ou tenentes titulares. Podemos ver como foi apresentado nos primeiros episódios de Star Trek, a série original, no episódio The Cage. A posição do primeiro oficial sempre foi importante. Mesmo nos dias das primeiras viagens interestelares, como por exemplo a Enterprise do Capitão Archer, tinha uma estrutura de comando quase idêntica às das naves dos séculos seguintes. Enquanto a maioria dos oficiais foram promovidos ao cargo, Wheeler Decker se viu rebaixado depois que o Almirante Kirk recebeu o comando da USS Enterprise em Star Trek de 1979. O tempo de Decker como primeiro oficial foi amplamente ofuscado pela reunião de Kirk e seu ex-primeiro oficial Spock. O filme também tornou o personagem de Decker irrelevante. Embora ele não tivesse muito o que fazer no filme, seu personagem tinha tons de futuros primeiros oficiais como William T. Riker, da série Star Trek A Nova Geração. E o nosso primeiro oficial da nossa lista é o comandante Adric Hu. Mayday! Mayday! We're lost somewhere in the Delta Quadrant. The Protostar sustained heavy damage after passing through a temporal anomaly. We took them prisoner. But on the eve of our launch, the Starfleet prisoners escaped. Unable to board or deactivate the weapon, they had one last resort. They sent the Protostar back into the time anomaly it came from, without a crew. Poucos fãs puderam ver o primeiro oficial aureliano, Adric Hu, em Star Trek Prod, que por sinal realizou um feito heróico ao ajudar o seu comandante, o capitão Chakotay, ao tentar lutar contra os Dreadnoks na ponte da USS Protostar. Embora todo o propósito do enredo da Protostar fosse reunir a Almirante Janeway com Chakotay no universo de Star Trek, ele também introduziu um novo primeiro oficial com potencial para desempenhar um papel maior no futuro. Aurelianos só haviam aparecido anteriormente em Star Trek, a série animada, e Adric Hu ofereceu a chance de dar boas-vindas oficialmente à raça dele no universo maior de Star Trek. E a próxima é a Tenente Sylvia Tilly. Why are you nervous? I'm trying to decide if I should tell you that you took my bed. Hi. Yeah, you have really beautiful nail beds. Thank you. You're welcome. A little tiny piece of it destroyed an entire table. It was awesome. The signal's too compromised for voice transmission. Morse code might get through. Sorry, this is their static. You can't watch me, and when I'm done, I'm not gonna work through my anger. I'm gonna let it sit there and fester for eternity. Outside a supernova, no one's ever recorded densities at this level. It's freaking amazing. Excuse me? Yeah, I'm sorry, sir. You know how I get around violations of causality. Fall in. That soldier, get behind me. Don't thank us yet, sir. Shockwave from the shuttle explosion is about to hit us with a time tsunami. That one's not as cool as it sounds. Now I understand why this was so difficult for you. Key encryptions are continually changing. Good thing you're half robot. Hi. Oh, sorry, Captain, Admiral, everyone. I should have knocked. Although it is kind of pointless. These doors pretty much open right on their own most of the time. I'm gay, and so is he. Of course you are. I'm glad we all see what's right in front of us. And now, if you'll excuse me...
What just happened? Mr. Bryce, open a channel. Aye, sir. Hello, this is Captain Tilly. What the hell? What the hell? Hold your horses! Ocasionalmente, a oportunidade de grandeza era forçada a um oficial da Frota Estelar quando não estava pronto para atender ao chamado, e o resultado foi um comando um tanto sem brilho. O tempo em que esteve a bordo da USS Discovery fez a tímida alferes Sylvia Tilly se tornar uma oficial de pleno direito, mas a sua promoção a primeira oficial durou pouco e quase não teve intercorrências. Semelhante ao Reginald Berkeley da nova geração, Tilly era uma pessoa de muitas ansiedades e peculiaridades sociais que tornavam difícil para ela a posição altamente sociável de primeira oficial. Ela obviamente não estava comprometida em comandar e aceitou uma posição de professora que supostamente a afastou da USS Discovery. George Kirk. What is it? It's a boy. A boy? Tell me about it. He's beautiful. What are we gonna call him? We can name him after your father. Tiberius? You kidding me? No, that's the worst. Sweetheart, can you hear me? I love you so much. I love you. O tempo de George Kirk como primeiro oficial nunca foi totalmente desenvolvido dentro do cânone de Star Trek, mas sua aparição na tela no início de Star Trek de 2009 significava que ele estava nas linhas de tempo Prime e Kelvin, já que os universos divergiram após este momento. Pouco foi revelado sobre sua carreira na Frota Estelar, mas ele foi obviamente exemplar o suficiente para ganhar uma posição de primeiro oficial e até mesmo a capitão no futuro alternativo de Star Trek. Talvez sua maior contribuição para a Frota Estelar tenha sido seu filho, James T. Kirk, que citou o tempo do seu pai no serviço como uma inspiração para sua adesão na Frota Estelar. Michael Burnham. Não importa a nave ou século, Michael Burnham sempre mostrou de forma competente sua autoridade, mas também mostrava sua propensão à desobediência. Ela serviu como primeira oficial da USS Saint Soul, sob o comando da capitão Georgiou, durante o ano de 2249 a 2256. No entanto, sua tentativa de motim a levou a perder sua patente e foi condenada à prisão perpétua. Naquele momento, ela não se mostrou tão leal ao seu comandante. Sua crença na superioridade de suas próprias ideias foi um erro caro que ajudou a desencadear uma guerra total contra os Klingons. Comandante Jack Ransom. First contact is a delicate, high-stakes operation of diplomacy. One must be ready for anything when humanity is interacting with an alien race for the first time. But we don't do that. Should you get that looked at, sir? I'll be fine. Want to grab a drink tonight? You know it. Nothing like a cold beer after a smooth second contact. That's what I'm talking about. Oh, yeah! Transferring into command, son. Nothing compares to the firm, hot pulse of a joystick in your hand. The bridge is where the action is. Let's start with a classic bridge simulation. Computer, Command Trainer 43. Initiating advanced simulation. Star Trek Lower Decks apresentou o lado humorístico do universo de Star Trek a bordo da USS Cerritos,
mas no entanto, seu primeiro oficial era o material de comando por completo. Jack Ransom serviu sob o comando da capitão Carol Freeman e era incrivelmente hábil em procedimentos diplomáticos, mesmo que suas graças sociais estivessem falhando. Embora ele passasse a maior parte do tempo tornando a vida de Beck Mariner um pesadelo, ele provou ser um líder forte quando colocado nas situações certas. Sua imaturidade e comportamento mesquinho eram muitas vezes impróprios, mas ele sempre fez o que era certo como oficial, apesar de não ser o personagem mais simpático de Star Trek Lower Decks. Comandante Tysis. Follow that ship. Maximum warp. Can we get any closer? I could close the gap if we reroute power from the quantum slipstream. Then we can merge our warp fields and lock onto their course. If they engage their proto-warp engine, we'll be torn apart! Sensia's right. Merge warp bubbles so they can't escape. Exemplificando perfeitamente o comportamento frio da espécie andoriana, o comandante Tysis serviu sob o comando da almirante Janeway na USS Dauntless e teve a oportunidade de mostrar exatamente o que um primeiro oficial deveria fazer. Embora ele tenha desobedecido uma ordem direta de sua comandante ao entrar na zona neutra romulana, foi a decisão correta e não foi tomada por malícia ou deslealdade da sua capitã. Ele até assumiu o comando quando Janeway adoeceu e cumpriu seu dever sem alarde. Tysis foi o exemplo brilhante dos pontos fortes dos andorianos e foi um oficial executivo perfeito para a almirante Janeway. Major Kira Nerys. A ex-combatente da liberdade bajoriana de cabeça quente, Major Kira Nerys, nunca foi realmente um membro da Frota Estelar, mas serviu como o primeiro oficial sob o comando do comandante Benjamin Sisko por 7 anos na estação Deep Space Nine. Nerys ofereceu uma perspectiva única, que muitas vezes manteve os interesses bajorianos em primeiro plano. E ela foi uma aliada indispensável para Sisko enquanto ele navegava nas águas turvas da política bajoriana. Embora muitas vezes entrasse em conflito com a Frota Estelar, ela nunca desobedeceu diretamente ao seu comandante e sempre tentou fazer o que era certo. Sua lealdade e experiência acabaram lhe rendendo a posição de comando depois que Sisko deixou a estação. Comandante Chakotay. And you want to do things the Maquis way? That's right. That's always worked for us. That's the Maquis way too, isn't it? And if you want to keep doing it the Maquis way, that's fine with me. We can do that tomorrow, the next day, every day until you report to Lieutenant Tuvok. How does a Starfleet crewman answer a question? Yes, sir. A carreira de Chakotay foi uma montanha-russa de altos e baixos, que foi de um célebre oficial da Frota Estelar a um membro da organização terrorista Maquis. Quando sua tripulação foi lançada pela galáxia junto com a USS Voyager, Chakotay fez um bom uso de sua experiência como o primeiro oficial da Capitã Janeway. Embora houvesse confrontos nos primeiros dias, Chakotay provou ser um líder exemplar, e sua experiência com os Maquis preencheu as lacunas onde a tripulação da Frota Estelar estava faltando. A jornada de Voyager era sobre sobrevivência, e Chakotay se tornou mais do que hábil em sobreviver durante seu tempo como Maquis. Comandante Una Tin Riley. As a senior officer, I don't get to be part of the crew anymore. Oh no, that's not because you're a senior officer. It's because you terrify people. That's a compliment. Thanks. I mean, what's wrong with liking work?
I was looking forward to redoing the duty rosters. I was planning on checking the phase of house supplies in the armory, actually. Attention, Lieutenant Noodian Singh. Security breach at Airlock 4. Unauthorized access in progress. Copy. Computer, who's on rotation for backup? Belay that. Don't shoot. We're crew. Star Trek Strange New Worlds finalmente mostrou mais do número 1 como um primeiro oficial da USS Enterprise sob o comando do Capitão Pike. Confidente e subordinada de Pike, a experiência de Una Tin Riley rivalizava com a do capitão, e ela tinha a capacidade de falar francamente com seu líder de mente aberta. Sua vida como uma Illyria geneticamente modificada a tornou mais simpática às necessidades da tripulação, mas ela também possuía a resistência necessária para comandar. Embora seus deveres a bordo da nave fossem sempre vagos, ela nunca estava longe quando o Capitão Pike tomava muitas das suas decisões de comando mais difíceis. Comandante Saru. What's happening to him? I'm hoping Dr. Pollard can tell us. Elevated heart rate, spiking adrenal levels. It is unique to my people, Vaharai. It is the event that signals when Kelpians are ready to be culled for slaughter by the Baul, the predator species on my homeworld of Kaminar. Death is inevitable. We Kelpians have a defining trait hardwired into our DNA. Empathy. I can feel the sphere reaching out, trying to share something before it expires. Sever my ganglia and end my suffering. You are my family, Saru. You replaced the sister I had on Kaminar. They fell out on their own. I don't understand. Your vital signs have returned to normal. I have never felt this way before. Fear has always been the governing principle of my life. That transmission was from me. I co-opted the Baul's technology in order to send a message with the hope that someone, somewhere, would receive it. And that someone was Captain Georgiou? Were it not for her, I would have been unable to flee Kaminar. I promised never to return. Those are Baul fighters. Brother, Serana! I received your message. I will never again let you fight alone. The Klingons and Kelpians have joined our fight. We are on our way. A herança Kelpin tornou sua carreira na Frota Estelar extremamente difícil, e ainda assim, ele colocou as melhores e piores qualidades de sua espécie em um bom uso como primeiro oficial. Embora Star Trek Discovery tenha tornado a classificação menos importante, a natureza brusca e a cautela de Saru mostraram que ele entendia a posição de primeiro oficial melhor que a maioria dos outros. Kelpins nasceram com a capacidade de sentir o perigo, e isso tornou o braço direito perfeito para o Capitão Lorca. Além disso, Saru foi rápido em admitir que estava errado ao lidar com Berman e os Tartígrados, e foi sua maturidade que acabou o levando a se tornar depois um capitão. Subcomandante T'Pol. Hold this position. The exhaust vent. I don't see an exhaust vent. You sure about this? Aft thrusters. Hold your course. I'm telling you! Hold your course. Some kind of hologram? Exactly. You could have warned us ahead of time. Proceed along this conduit. Muito antes de Spock servir a bordo da Enterprise, a subcomandante T'Pol foi a primeira vulcana a servir em uma nave humana por um longo período de tempo. Lidando com o ressentimento interespécies entre vulcanos e humanos, T'Pol cumpriu seu dever como primeiro oficial e ajudou o Capitão Archer a fazer história em várias ocasiões. Embora bastante jovem para sua espécie, com apenas 60 anos de idade, a lógica vulcana natural de T'Pol era o contraste perfeito para a tomada de decisões excessivamente emocional da tripulação humana da Enterprise. Mesmo que a simpatia não fizesse parte do seu estilo de liderança, ela nunca deixou de cumprir seu dever de maneira mais exemplar. Comandante Spock. Mr. Spock,
Are you all right? Yes, I believe no permanent damage was done. What happened? The occipital area of my head seems to have impacted with the arm of the chair. No, Mr. Spock. I meant, what happened to us? That we have yet to ascertain. Lincoln died 3 centuries ago on a planet hundreds of light years away. More that direction, engineer. Thank heaven. Mr. Scott, there was no deity involved. It was my cross-circuiting to be that recovered them. How close will we come to the nearest Klingon outpost if we continue on our present course? 1 parsec, sir. Close enough to smell them. That is illogical, Ensign. Odors cannot travel through the vacuum of space. Opportunity? Now listen, Spock, you may be a wonderful science officer, but believe me, you couldn't sell fake patents to your mother. I fail to understand why I should care to induce my mother to purchase falsified patents. Can you give me warp 8? Aye, sir. And maybe a wee bit more. I'll sit on the warp engines myself and nurse them. That position, Mr. Scott, would not only be unavailing, but also undignified. I tell you better come on back down. Krakows, put the bag on your captain. Why would he put a bag on our captain? Kidnapped him, you dope. You realize that the aim will, of course, be very crude. I don't care if you hit the broadside of a barn. Just hurry, please. Captain, why should I aim at such a structure? Mind, Spock. Just get on with the job. Embora o número 1 tenha aparecido pela primeira vez em The Cage, Spock foi o oficial vulcano que acabou assumindo esta posição durante os eventos da série original. Sob o comando do capitão James T. Kirk, o meio-humano vulcano era literalmente o oposto do estilo de liderança arriscado do seu capitão. Inabalavelmente leal ao Jim, o relacionamento de Spock com o capitão permaneceu profissional mesmo quando eles se tornaram amigos íntimos, e sua lógica muitas vezes manteve Kirk sob controle. Spock acabou sendo recompensado com um comando próprio, mas foi rápido em concedê-lo a Kirk por lealdade a seu ex-comandante, Comandante William G. Riker. Antes dos eventos de Star Trek A Nova Geração, a posição do primeiro oficial era vaga e mal definida na tradição de Star Trek. No entanto, o comandante William T. Riker, a bordo da USS Enterprise, sob o comando do Capitão Picard, estabeleceu firmemente o papel para o futuro. Imponente e acessível, Riker trabalhou ao lado de Picard durante seus períodos mais desafiadores e aprendeu muito com o experiente capitão. Ao contrário de outros primeiros oficiais que desempenharam funções superficiais e adicionais, todo o propósito de Riker era apoiar o comando, e ele fez de forma excelente. Mesmo quando lhe ofereceram uma nave própria, Riker negou e optou por permanecer na Enterprise e aprender mais sobre liderança com o Capitão Picard. E é isso aí, pessoal, este foi o vídeo de hoje falando dos primeiros oficiais de Star Trek. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixe aquele like maroto. Você também pode acionar o sininho para as novas notificações e também você pode compartilhar este vídeo com seus amigos, familiares e com quem você quiser, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!